Eu sempre gosto de falar, né, com vocês que estão sempre aí comigo, que a minha história de vida é uma história de colocar num livro. Se for contar a minha história de verdade mesmo, dá um livro. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nem sempre as coisas ruins que acontecem na nossa vida são para nos prejudicar. Muito pelo contrário, às vezes acontece coisa com a gente que a gente cresce muito mais, a gente se fortalece muito mais. Eu gosto muito de usar ditado, né, o adágio, se você acha melhor falar adágio, dos antigos, né, da antiguidade. Minha avó dizia: vai-se os anéis, fica-se os dedos. Porque às vezes uma coisa acontece com você e não acontece do jeito que você queria. Quantas das vezes você clamou a Deus, pediu, que queria que acontecesse determinada coisa com você e não aconteceu do seu jeito? Você sabe por que não aconteceu do seu jeito? É porque Deus sabe o que é melhor para você lá na frente. Você e eu, a gente vê o agora, né? Mas Deus não, Deus vê o futuro, Deus sabe como é que vai ser lá na frente. Quantas pessoas, né, tem coragem de falar assim: eu queria casar com a fulana, eu queria casar com fulano. Você sabe por que você não casou? Porque Deus não permitiu, porque não era da vontade de Deus. Porque quando Deus quer, o homem não atrapalha. Quando Deus tem um projeto para você, o diabo não atrapalha. Ninguém atrapalha o projeto de Deus na sua vida. Quando o servo de Deus estava orando lá, Daniel orou por 21 dias. E Deus disse que desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração, mas que o diabo, né, atrapalhava do anjo passar com a benção, porque é uma luta muito grande do diabo para destruir o projeto que Deus tem para nós. O projeto que Deus tem para nós é muito maior do que podemos imaginar, do que pensamos, do que imaginamos. Deus tem preparado para nós uma mansão celestial. Lá em João 14 ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei para vós. E ele diz que enviaria o seu Consolador para nos consolar, nos dirigir, nos instruir, porque nós precisamos de alguém poderoso junto com nós, porque nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo se entristece e ele incomoda a gente para mudar de trajetória, mudar de rumo. Quantas das vezes nós estamos dormindo e o Espírito Santo nos acorda para que falemos com Deus, traz à tona em nome de pessoas que estão precisando de ser abençoadas por Deus. E aí então vamos orar para que Deus possa visitar aquela pessoa. O irmão lá disse que quando Deus queria que ele levantasse para orar, ele sentia dor nos ossos, porque o Espírito Santo incomoda. Pode ser às madrugadas, você não consegue dormir se você tiver que orar para alguém que está no fundo do poço, alguém que está sendo ameaçado de morte. O Espírito Santo te incomoda para que ore para aquela pessoa, e você levanta, dobra os seus joelhos e vai orar, e o anjo do Senhor vai lá onde está aquela pessoa. Deus ouve a sua oração e defende aquela pessoa da morte. Muitas das vezes nós não estamos fisicamente com a pessoa, mas espiritualmente estamos ligados, e a palavra de Deus diz que ligar na terra será ligado no céu. E eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, liguemos a nossa fé, unimos a nossa fé para que nós possamos vencer nesse 2026. Nós até aqui chegamos, vencemos 2025 e agora o 2026 está às portas.
no chão. Nós cremos em um Deus que um homem pequeno matou um gigante chamado Golias. Nós cremos em um Deus que curou o cego Bartimeu, deu a ele a visão. Nós cremos em um Deus que o paralítico descendo pelo telhado foi curado. E nós cremos nesse Deus que te chamou, me chamou. E hoje nós estamos aqui dando graças ao nome do Todo-Poderoso. Se até hoje você não deu crédito à palavra de Deus, passe a confiar em Deus, porque quem coloca Deus em primeiro lugar jamais será envergonhado e confundido. Hoje pode parecer que você não está vencendo. Hoje pode parecer que os ímpios triunfam, que os seus inimigos triunfam. Mas assim como Golias gritava e afrontava o povo de Deus, e passou vários dias afrontando o povo de Deus, mas Deus tocou em Davi, Davi se levantou e foi lá desafiar o gigante Golias e matou com a pedra e depois cortou sua cabeça para que o nome de Deus fosse glorificado. Hoje nós não matamos com faca, nós não matamos com tiro, nós não matamos com pedrada, mas nós dobramos nosso joelho e oramos para essa pessoa que nos persegue. E é Deus que trabalha em nosso favor, é Deus que peleja a nossa guerra, é Deus que está à frente da batalha. E se Deus está na frente da batalha, somos mais do que vencedores. 2026 está chegando e o nome de Deus vai ser glorificado através do seu povo. O povo de Deus parece pouco e fraco, mas olhando assim, mas não sabe quem acha que o povo de Deus é pequeno e fraco. Não sabe eles que quem está à frente é o Deus que tem fogo consumidor, que é fogo consumidor. É Deus que seus olhos são como chama de fogo. É Deus que se você esconder no mais profundo abismo, Ele te encontra. É Deus que se você esconder lá no fundo do mar, Ele te encontra. É Deus que se você entrar no quarto e trancar a porta, Ele te enxerga. Os olhos dele penetram ao mais profundo, onde o homem não consegue ver, Deus consegue enxergar. Você pode maquinar tudo que você quer de ruim. Você pode armar cilada contra a pessoa que teme a Deus. Mas na hora certa que vai aparecer, que vai defender o povo de Deus, é o Deus que tudo pode. É o Deus de Israel. É o Deus que faz triunfar aquele que acredita no Rei da Glória. Rochei, Reci, Mandore, Hantanesi, Andegaias, Shonamana, Naresera, Juma, Nagachore, Legadanaias. Não pensa que a sua oração é fraca, não. Não pensa que a sua oração não está subindo, não. Porque na hora certa Deus aparece e a sua oração é respondida. O seu filho é salvo, o seu marido é salvo, o seu vizinho é salvo. Ou então Deus faz segundo o seu querer. Porque Deus entra na batalha para ganhar. Deus não perde uma guerra. Deus é vitorioso, é o Senhor dos exércitos que comanda. Deus é o que está à frente de tudo. Deus é maior do que o diabo. Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que a inveja. Deus é maior do que a pobreza financeira. Deus é maior do que essa dificuldade que você está passando. Deus é maior e você é vencedor se você colocar Deus em primeiro lugar. Então, que esse 2026, você levanta a bandeira da vitória, levante a mão para o céu e coloca Deus em primeiro lugar, porque com certeza a vitória daquele que persevera, a vitória daquele que acredita, a vitória daquele que não brinca com Deus, a vitória daquele que não faz igual o rei Belsazar, que não abusa das coisas de Deus, que não debocha do Deus, a vitória daquele que acredita e que ora a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que têm estado aí comigo, deixo um grande abraço, um beijão no seu coração e quero dizer para você que Jesus te ama, me ama, ama todos nós, aleluia!